A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma live, para trazer aqui, um estudo da palavra de Deus. Estarei também, fazendo uma pequena oração em seu favor. Lembrando, meus irmãos, que na quarta-feira, Na quarta-feira, 1h da madrugada, nós estaremos iniciando uma campanha, tá bom? Hoje nós fizemos a preparação, para a campanha, e nós na quarta-feira, 1h da madrugada, nós estaremos dando início à campanha. Deus destrói barreiras e Deus acalma essa tempestade. Esse é o tema da campanha de quarta-feira, 1h da madrugada. Quarta, sábado e segunda-feira. Lembrando também que quarta, quinta e sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos em oração aqui na live. E dia de segunda e quinta-feira, nós estamos aqui a partir das 10 horas, trazendo o estudo bíblico da palavra de Deus. Amém? Se você quer que mais alguém aprenda da palavra de Deus, você pode compartilhar esta live para que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que aqui não tem página monetizado, aqui nós não estamos interessados em curtida. O que eu quero, irmãos, é levar a palavra do Senhor adiante, para que todo mundo conheça a palavra de Deus, a vontade de Deus. Amém? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Sejam todos bem-vindos, quem está pela primeira vez, quem está sempre conosco, glória, Deus abençoe, E hoje nós vamos aprender sobre quem são os filhos de Deus, que está descrito no livro de Gênesis, capítulo 6, e nós também vamos estudar sobre as línguas estranhas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as línguas estranhas, E nós vamos falar sobre isso. Quem são os filhos de Deus? Será que são anjos que tiveram relações com mulheres e geraram filhos gigantes? Muita gente afirma dizendo assim, que aqueles filhos de Deus eram anjos caídos, eram anjos que entraram, as filhas dos homens, se casaram com elas, tiveram relações e tiveram filhos gigantes. Nós vamos aprender hoje sobre isso, tirar a dúvida de muita gente e também sobre as línguas estranhas. Nós vamos falar hoje aqui, tá bom, meus irmãos? Então nós vamos neste momento estar fazendo uma oração. Glória a Deus. Deixa eu ver, o irmão está pedindo aqui para explicar sobre páginas monetizadas. Bom, eu não sei, cada um tem um objetivo, irmão? Eu não tenho objetivo de monetizar a página, é meu propósito. Mas tem alguns que fazem aí monetização, talvez para arrecadar, algum valor, que eu acredito que não seja grande quantia, Acredito que não seja grande quantia que eles ganham, é uma coisa mínima, Isso depende muita coisa. E talvez eu acredito que eles usam na obra de Deus ou para evangelismo, sei lá, Ninguém sabe, amém? Isso aí é o objetivo de cada um, Mas tem pessoas que são para eles mesmos, Então eu não posso dizer porque eu não sei o porquê que muita gente monetiza a sua página, Mas cada um tem o seu objetivo, o seu propósito aí, Bom, eu não monetizo porque é propósito meu com Deus. Amém? Eu estou aqui para pregar a palavra, estou aqui para anunciar a palavra, não estou aqui com interesse, a fim de ganhar lucro, ganhar dinheiro, não. Então, por isso eu não monetizei a minha página. Amém? Se eu tenho que repartir o pão com alguém, Deus prepara de outra forma, de outra maneira. Não aqui através da live, através de página monetizada. Não, isso não. Amém? Então esse é meu propósito. Nesse momento, meus irmãos, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa aqui dizendo assim. Evangelista Rogério Silva, a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário. A minha esposa arrumou um emprego através das orações que foram feitas aqui na live. Que bênção de Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. E Deus abençoe por esse testemunho que aumenta a nossa fé.
Vamos fazer a oração? Coloca a mão na tua enfermidade, no teu coração. Quem sabe você está aí sentindo angustiado, sem ânimo para poder aprender de Jesus. Quem sabe você está pedindo: Deus, renova as minhas forças. Eu preciso aprender de Ti, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Afinal de contas, a trombeta está para tocar e eu ainda não fiz nada, meu Deus, para o Senhor. Tem gente que ainda não fez nada para Jesus. Jesus está para se manifestar e muita gente de mão vazia, meu Deus do céu. Jesus fez tanta coisa por nós, deu a sua vida, e nós o que temos feito para Jesus? Imagina chegar naquele dia diante do trono, do tribunal de Cristo, com a mão vazia. Ele vai perguntar: cadê as obras? O que tu fizeste? Quantas almas você ganhou? Quantas vezes você evangelizou, saiu para falar do meu amor? Imagina chegar ali com a mão vazia: eu não fiz nada. Eu só fiquei sentado no banco da igreja esperando as revelações. Eu só queria ser revelado. Eu não queria mais nada. Olha aí, meus irmãos. Amém? Vamos neste momento fazer a pequena oração, né? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração aí. Se estiver sentindo alguma dor, Deus vai te visitar. Senhor, grande Deus e eterno Pai, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meu Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aqui, meu Deus, acompanhando esta live. Senhor, meu Deus, venha transformar, venha libertar, venha curar pessoas que estão acompanhando agora, estão sem força de buscar, pessoas que estão sem força de ler a Bíblia, de aprender de Ti, estão sem ânimo, não tem prazer de abrir a Bíblia, de orar, de ir para a Tua casa. Senhor, pessoas que estão clamando para voltar ao primeiro amor, meu Deus, porque se esfriaram, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia, abençoa essas pessoas, fortalece essas pessoas, arranca a dor, arranca o desespero, a angústia, o desânimo, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoa essas pessoas que estão esforçando. Olha aí, pessoas que saíram para evangelizar, pessoas que estão lutando para fazer alguma coisa para o Senhor, aquilo que eles sabem fazer. Olha aí, abençoa. Meu Deus, dá recompensa, Pai. Eu te peço agora, grande Deus e eterno Pai, abre a nossa mente, nos dê a sabedoria para que possamos aprender da Tua palavra. Espírito Santo, Deus tremendo, toma minha vida em Tuas mãos. Pai querido, estou aqui para aprender junto com este povo. Meu Deus, nos ensina, Espírito Santo, vem nos guiar em toda a verdade. Abre a nossa mente, ajuda a guardarmos a Tua palavra, limpa, purifica cada coração e cada pensamento. Meu Deus, através do poder da Tua palavra, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, que esse culto aqui, que esse estudo, Pai, seja muito maravilhoso, traga muita paz, traga, Senhor meu Pai, mais conhecimento para essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ler aqui o texto de Gênesis capítulo 6, tá bom? Gabriel, depois você tira aqui para mim as notificações, tá fazendo barulhinho das mensagens. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 6, aonde fala sobre a corrupção do gênero humano. Pega a sua caneta, pega o seu caderno, amém? Para você anotar. Você que quer tirar a sua dúvida, você que quer aprender, para você não ficar depois, né, perdido, ou até mesmo ser enganado, ou até mesmo não saber o que significa esta palavra. Aí você sabe como responder a cada pessoa que te perguntar. Eu quero dizer antes de tudo que existe várias pessoas que têm um conceito diferente, teorias diferentes, né? Muitas pessoas acreditam de uma forma, mas pesquisando, estudando a palavra, eu vou falar para vocês o que eu entendo desta palavra. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também
é carne. Veja que aqui está falando que não contenderá com o espírito, com a carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Olha aí, já existia. Gigantes aqui eram homens caídos, pessoas que haviam se corrompido. Olha, já havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, olha aí, ó, já havia gigante na terra. E também depois, olha, preste atenção, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Olha aí, as pessoas, né, considerados varões de fama, pessoas que não preservaram a verdadeira adoração ao nosso Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então ele arrependeu, o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. Olha aí, somente até aqui. Preste atenção, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Por se multiplicar, olha, os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. É o que está dizendo a palavra de Deus. E então nasceram aos homens o que? Filhas. Viram os filhos de Deus. Olha aqui, ó. Filho de Deus é uma condição. Amém? Olha, eu quero dizer para você que lá em João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que vai dizer. Eu vou ler para você entender melhor. Lá fala sobre aquele que crê, né, que recebe Jesus Cristo. Ele passa a ser considerado um filho de Deus. Então filho de Deus é uma condição, né? Olha aqui, ó. 1:12 de João. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todas as pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que creem em Deus, recebem esse título aqui de filho de Deus. Então eram pessoas piedosas, eram pessoas que acreditavam em Deus. Por isso, olha aqui, esse título, filhos de Deus. Gente, aqui não se trata de anjo caído, de anjo bonzinho, não, tem nada a ver, nada a ver. Se você for ler a palavra um pouquinho mais adiante, você vai ver que Deus trata esses filhos de Deus como seres, são pessoas que têm carne, não é espírito, não se trata de espírito, anjo. Sabe o que é anjo? Hebreus 1:14 diz assim que os anjos são espíritos ministradores que servem aqueles que vão herdar a salvação. Então anjo não é feito de carne, eles são espíritos, né? E aqui se trata de pessoa, ser humano de carne e osso, certo? Irmãos, outra coisa, anjo, espírito não tem desejo da carne porque eles não têm carne. Eles não têm desejo da carne, certo? Como que se fosse anjo caído, se fosse anjo, ia ter desejo da carne? Se eles não são carne, eles são espíritos. Então aqui não tem nada a ver com anjo, anjo caído, anjo bonzinho, nada disso. Se trata de pessoas piedosas, pessoas que acreditavam em Deus. Sabe quem são esses? Eu acredito que são os descendentes de Sete. Eles se casaram com os descendentes de Caim, as filhas descendentes de Caim. Olha aí, né? Então veja bem, ó. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Antigamente, meus irmãos, os servos de Deus, eles não podiam, o povo de Deus não podia casar com as mulheres estrangeiras. Nós vamos ler aqui, ó, Êxodo 34:16. Êxodo 34:16 diz assim, ó: e tomes mulheres. Peraí, eu vou ler o 15 também. Para que não faça concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tu, convidado deles, coma do seu sacrifício, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses.
faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então olha aqui, ó, os servos de Deus, o povo de Deus, eles não podiam casar com mulheres estrangeiras, mulheres idólatras, né, meus irmãos? As mulheres de outras nações, certo? Estrangeira de outra nação, né? Eles tinham que casar com o povo de Deus. Amém? Povo de Deus casava com o povo de Deus. Então olha aqui, os filhos de Deus casaram com as mulheres que eram descendentes de Caim. Os descendentes de Sete casaram com as descendentes de Caim. Certo, meus irmãos? Então não se trata de anjo casando, né? Até se você for ler lá no livro de Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus? É Mateus 22, verso 30. Anjo não casa e nem se dá em casamento. A Bíblia fala que lá no céu nós vamos ser como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Mateus 22, 30 diz assim, ó: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Nós seremos como os anjos que não casam e não se dão em casamento, né? Não tem esse negócio de desejo da carne, desejo de se relacionar sexualmente. Não, entendeu? Esses são espíritos, né? Desejo da carne é quem tem carne. Aí fala do desejo da carne, né? Da carne, não é do espírito. Certo, meus irmãos? Então, olha aí. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Ó, antes dos filhos de Deus entrarem, as filhas dos homens, deles se relacionarem, já existiam gigantes. Já existiam gigantes naquela época, né? Então, depois que eles se começaram a se relacionar, se casaram, né? Os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas vieram filhos que eram os valentes da época, os varões de fama, né? Pessoas más, pessoas que não preservaram a verdadeira adoração ao nosso Deus, certo? Então, olha aí, mas antes disso, desse relacionamento entre eles, já existiam os gigantes na face da terra. Ah, mas lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo não sei o que, diz sobre os espíritos. Peraí, vamos lá. 1 Pedro. E daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o livro de Jó, capítulo 1, versículo acho que é 6. 1 Pedro. Aqui diz assim, ó, o 3 e o versículo 19, do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Às vezes muitas pessoas se baseiam neste texto bíblico para poder dizer que aqueles filhos de Deus eram os anjos, os espíritos, né? Que aqui está dizendo a Bíblia. Mas, gente, espírito aqui quer dizer alma. São pessoas que pereceram nas águas diluvianas. Não está falando de anjo caído, de anjo bonzinho. Não está falando de anjo, né? De espírito ministrador, que são os anjos. Esses espíritos aqui são as almas que foram rebeldes, as pessoas que foram rebeldes na época de Noé, que não quiseram entrar na arca, que não creram, né, em Jesus Cristo, não creram na pregação de Noé, não entraram na arca, pereceram nas águas do dilúvio. Então, quando Jesus, ele morreu, ele desceu às partes baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, certo? Ele não pregou para anjo caído, para anjo bonzinho, que entrou as filhas dos homens. Não. Ele pregou para as almas que foram rebeldes na época de Noé.
Certo, meus irmãos? A irmã Alessandra, no livro de Jó, fala dos filhos de Deus que foram se apresentar diante de Deus. E aí Satanás também veio junto com eles. E ali era anjo, então esses filhos de Deus aqui são anjos também. Não. Gente, nós temos que entender uma coisa. Talvez na Bíblia você vai encontrar palavras iguais, porém tem significados diferentes. Representa outra coisa. É que nem a palavra anjo. Por exemplo, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ali quando a Bíblia fala anjo, é um espírito ministrador, está falando de anjo, certo? Quando você lê, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 19, Gênesis, capítulo 18, Gênesis, capítulo 22, vai falar de anjo, né? No capítulo 19, aqueles anjos que entraram na casa de Ló, era anjo mesmo. Eram os espíritos ministradores que fala em Hebreus 1,14. Mas e aquele anjo de Apocalipse, capítulo 2, que aparece lá na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, na igreja de Sardes, Laodiceia, na igreja de Filadélfia? Que anjo que é aquele? Será que é o mesmo espírito ministrador? Não, gente, a palavra é igual, anjo. Mas tem outro significado. Está se referindo a outra pessoa, não está se referindo ao espírito ministrador, que são os anjos que servem aqueles que vão herdar a salvação. Não está se referindo aos anjos que vieram na terra para louvar o Senhor Jesus quando ele nasceu lá em Belém. Não está se referindo, meus irmãos, a esse tipo de anjo. O anjo aqui que a Bíblia se refere é o pastor da igreja. Então olha aí. Você vai encontrar filho de Deus, lá num capítulo, ele tem um significado. Você vai para outro texto bíblico, às vezes ali ele tem outro significado. Então, olha, em Jó, capítulo 1, acho que é versículo 6, que fala, né, sobre quando os anjos foram, os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus, o Satanás também foi, junto com eles, chegar lá e se apresentar diante de Deus para acusar, né? E para falar, para poder acusar o povo de Deus, né? Então veja bem, aqueles filhos de Deus que aparecem em Jó, capítulo 1, versículo 6, se trata de anjos. Aí já não é os descendentes, já não são os descendentes de Sete, não. Não se trata de homens piedosos, de servos de Deus que acreditavam em Deus, não. Aqui se trata de anjos. Aqui é anjo. Está se referindo a anjos, certo? É que nem, por exemplo, na Bíblia, você vai abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Amém? Ali vai falar sobre quando Abraão subiu no monte em Moriá para poder oferecer Isaac. Fala sobre o anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor é uma espécie de teofania, ou seja, ali é o próprio Deus que falou com Abraão, que se manifestou a Abraão. Por exemplo, em Êxodo 3, Êxodo 4, quando fala que o anjo do Senhor apareceu lá naquela sarça lá que ardia, mas não se consumia, para Moisés, e falou com ele, aquele anjo do Senhor não se trata de anjo espírito ministrador. Esse anjo do Senhor é o próprio Deus, é a manifestação, é o próprio Deus que está se apresentando para Moisés. Então olha aí, tá vendo, meus irmãos? Agora, se você for lá, em Atos 12, é um anjo comum, normal, é um anjo mesmo, não é o Senhor Deus, é um anjo, certo? Se trata de anjo mesmo, não é pastor, é o próprio anjo espírito ministrador, né? Então nós temos vários versículos, né? Juízes capítulo 13 também, aquele anjo, né? Que aparece lá para o pai, para a mãe de Sansão, né? Ali aquele anjo, o anjo do Senhor, é o próprio Deus, amém? Então olha aí, aquele anjo também que aparece para Gideão, em Juízes capítulo 6, vamos lá em Juízes capítulo 6, para nós vermos aqui, olha, Juízes 6, fala assim, ó,
Porém, peraí, deixa eu pegar o versículo, ó. Então o anjo do Senhor, no versículo 11, veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Esse anjo do Senhor, aqui é o próprio Deus. Não é anjo, espírito ministrador, não. Não é o anjo Gabriel, nem arcanjo Miguel. Se trata do próprio Deus que apareceu para Gideão, né? O próprio Deus falou com Gideão. É uma espécie de teofania. Certo, meus irmãos? Então, olha aí. Então, vocês entenderam aí? Gênesis capítulo 6. Quem são os filhos de Deus? Descendentes de Sete. Muitas pessoas acreditam, alguns acreditam que sejam anjos caídos, né? Que se apaixonaram, que sentiram uma química, né? Pelas mulheres, pelas filhas dos homens, e aí tiveram relações e vieram os varões de fama. Mas isso, irmão, não dá para acreditar nisso, né? Isso não dá para acreditar, não dá pra gente pegar isso e falar, não, isso aqui tem lógica, é isso mesmo. Não, irmãos, não sei, o desejo da carne é quem tem carne, espírito, como é que vai sentir desejo da carne, né? Então aqui eu não acredito que sejam anjos caídos, não. Tem gente que acredita que é extraterrestre. Existem aqueles que acreditam que esses filhos de Deus são extraterrestres. Olha aí, né? Alguns têm entendimento assim, certo? Alguns acreditam também que estes filhos de Deus eram nobres que se relacionaram com plebeias, né? Mas a base bíblica, no nosso entendimento que dá para entender aqui, realmente, é que são descendentes de Sete, que se uniram com as filhas descendentes de Caim. Certo? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Amém. Se nós for falar sobre anjo, tem um monte de coisa aqui, né? Mas agora eu quero falar sobre outro assunto. Que eu disse, as línguas estranhas. Vamos falar sobre as línguas estranhas? Vamos? Quem quer ouvir aí? Nós vamos falar sobre as línguas estranhas. O primeiro texto bíblico que eu quero meditar com vocês é em Marcos capítulo 16. Vamos lá. Marcos capítulo 16 e versículo, meus irmãos, 17, aonde aparece sobre as línguas, as novas línguas, as línguas estranhas, né? Nós vamos ler aí. Vamos lá. Sobre línguas estranhas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quem puder colocar para mim no comentário, por gentileza, coloca aí para mim, meus irmãos. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Daqui a pouquinho, irmã Denise, nós vamos falar sobre isso, certo? Diga assim comigo. Diga assim comigo, ó. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Agora diga assim comigo a parte B do versículo. Falarão novas línguas. Olha aí, meus irmãos, isso aqui não se trata de idiomas, não. Muita gente acredita, né? Ah, isso aí é idioma, é inglês, japonês. Deus falou que quem crê nele vai falar japonês, vai falar inglês, vai falar espanhol, vai falar em francês, latino, hebraico. Não se tratam de idiomas, mas sim línguas, novas línguas, línguas estranhas. Línguas que são dadas pelo Espírito Santo de Deus, né? O dom de línguas é um dom que é distribuído pelo Espírito Santo de Deus para capacitar a igreja do Senhor. É uma capacitação. O Espírito Santo, ele nos capacita. Todos esses dons são para edificação da igreja do Senhor. E o dom de língua, as línguas, você sabia que ela edifica? Quando você fala em língua, você está edificando a você mesmo. E você sabia que para você conseguir edificar outra pessoa que está te ouvindo falar em línguas estranhas, você precisa ter alguém para interpretar essas línguas que você está falando?
Do contrário, ninguém mais é edificado a não ser você mesmo, eu mesma, certo? Daqui a pouquinho nós vamos para a Bíblia. Vamos agora para Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 3, certo? Diz assim, ó: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essas línguas aqui não se trata de língua, língua falada não. Essa língua aqui é tipo aquelas raias de fogo que foram vistas caindo, pousando sobre a cabeça do povo. Antigamente eu não sabia muito não, eu achava que isso era a língua estranha. Se tratava de língua estranha. Mas depois eu fui ler direitinho, aí eu vi que estava falando que não é ouvir. Foram vistas, não se ouviram, eles viram. Línguas repartidas, de fogo caindo, pousando sobre a cabeça de cada irmão. Então aqui não é língua estranha ainda não, isso aqui é língua repartida de fogo. São faíscas de fogo que estão caindo sobre a cabeça dos irmãos. E aqui diz assim, ó: Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, agora sim, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Eu quero dizer para você que aqui eles falaram em línguas estranhas e eles falaram também em outros idiomas. Olha, em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou a multidão e ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aí. E todos pasmavam e maravilharam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do nosso Deus. E todos maravilharam e ficaram suspensos, dizendo uns aos outros: O que quer dizer isso? Outros zombavam, estão cheios de moço, estão embriagados. Olha aí. É a mesma coisa olhar e falar assim: esse povo é louco, né? Esse povo aí é tudo louco. Por quê? Imagina uma pessoa como eu, falando português ainda mal falado. E aí, de repente, eu recebo o batismo com, ou seja, no Espírito Santo. Desce esse fogo sobre a minha cabeça e eu começo a falar em outras línguas. Línguas estranhas e línguas e outros idiomas. Falando ali das grandezas, das maravilhas de Deus. Claramente, normalmente, e todo mundo me ouvindo falar das grandezas de Deus em outros idiomas e em línguas estranhas. É claro que quem não entende nada vai dizer: esse povo está doido, só pode estar embriagado, só pode estar cheio de mosto. Mas aí Pedro se levanta e fala: não, esse povo não está cheio de mosto, vinho, embriagado, sendo a 3ª hora do dia. Não, são apenas 9 horas da manhã. Esse povo não está embriagado de vinho, mas isso é a promessa de Deus que está escrita no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. É a promessa do Espírito Santo de Deus. Eles estão batizados, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E através deles receber o batismo, eles receberam também variedades de línguas. A evidência de que eu sou batizado com o Espírito Santo são as línguas. É um sinal. Eu não estou dizendo que para saber que você é batizado com o Espírito Santo, você seja obrigado, tem que falar exatamente em língua estranha. Não tem uma regra, né? Mas a evidência, o sinal de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo são as línguas. Quando você olha uma pessoa falando em língua, você não tem dúvida de que ela é batizada com o Espírito Santo de Deus, certo? Agora, quando alguém não fala em línguas, é difícil de você saber se a pessoa é batizada ou não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Pela experiência que eu tive
quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não falei língua no mesmo dia. Não falei. Eu chorava, eu gritava glória a Deus, aleluia, uma alegria tremenda, uma alegria, meu Deus, que contagiava. Meu Deus do céu, era algo que eu não sei explicar. Meu Deus, aquele fogo entrou dentro de mim, caiu na minha cabeça, rasgou meu coração, entrou dentro de mim e eu gritava glória a Deus e eu não queria parar. Era aquela glória e eu chorava que nem uma criança, meus irmãos, sentindo a presença. Eu fui batizada com o Espírito Santo, mas eu não falei em línguas nesse dia. Eu fui falar depois que eu falei em língua estranha. Amém? Então, eu não sei se é porque eu estava insegura, com medo, sei lá, de falar alguma coisa errada, sei lá, de falar de mim, não sei. Não sei o que passou pela minha mente, mas eu sei que eu chorei demais, eu não falei língua na hora, não. Amém? Então, eu acredito que talvez tenha pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, eu acredito que não falem em língua. Mas o sinal, a evidência de que alguém é batizado com o Espírito Santo são as línguas, certo? Vamos ver outro versículo aqui. Agora nós vamos ver Atos, capítulo 19, ou seja, capítulo 10. Atos 10. E versículo 46. Atos 10, 46. Sobre Cornélio. Vamos lá. Porque os ouviam, eu vou ler o versículo 45. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo de Deus se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então olha aqui, Cornélio e todo aquele povo que estava com ele em sua casa, que receberam, que ouviram, que creram no Senhor Jesus e na palavra que foi pregada através da boca de Pedro. A Bíblia diz que na oração que Pedro fez, eles receberam o batismo com o Espírito Santo e já logo falaram também em línguas estranhas. Então olha aí, as línguas mostraram que realmente eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. Que bênção de Deus. Agora Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eram ao todo 12 varões. Então veja bem, na cidade de Éfeso, Paulo orou, 12 varões foram batizados com o Espírito Santo e também falaram em línguas estranhas. Agora nós vamos para outro texto, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ver aqui o versículo que nós vamos ler. Versículo 8 ao 11. 8 ao 11. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11. Diz assim, Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de maravilhas, a outro, profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então aqui a gente vê, eu acredito que nem todos os dons nós não vamos receber, gente, né? Deus, ele dá conforme a sua vontade, né? E conforme a necessidade da igreja dele, certo? Ele nos capacita para que a igreja dele seja edificada através dos dons espirituais. Então a um, ele dá a palavra da ciência, a outro da sabedoria, a outro ele dá o dom de curar, para o outro ele dá o dom de profecia, para o outro ele dá o dom de discernir espírito, para o outro ele dá o dom de variedade de língua. Eu acredito que talvez nem todos receberão o dom de variedade de línguas, certo? Como também nem todos têm o dom de curar. Nem todas as pessoas possuem o dom de profecia, nem todos possuem o dom da fé, o dom de discernir espíritos. Então acredito que como nem todos têm esses dons,
também nem todos têm o dom de variedade de línguas ou interpretação de línguas, certo? Prosseguindo aqui, vamos ver outro versículo. Agora é no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Olha o que vai dizer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Olha aí. Muita gente fica tão preocupado, né? Com, eu queria tanto falar línguas estranhas, não é verdade? Mas o que nós mais temos que nos preocupar é ter o amor de Deus aqui, ó. Amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque não adianta, irmão. Às vezes tem tanta gente que fala em língua estranha, pula, salta, cai pro chão, rodopia, mas não tem um pingo de amor. Não sabe o que é repartir o pão com o próximo. Não sabe o que é perdoar o próximo. Não sabe o que é ter compaixão, o que é se compadecer do seu próximo. Olha aí. Então, tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí, ó? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu posso ter o dom de profecia, o dom de variedade de língua, o dom de interpretar a língua, mas se eu não tiver o amor aqui, ó, não adianta nada. Não adianta eu saltar, não adianta eu pular, não adianta eu fazer aviãozinho, não adianta eu rodopiar, não adianta eu cair e falar que estou arrebatado, não adianta, meus irmãos, cair para o chão, carregar cadeira na cabeça, não adianta marchar na igreja, não adianta. Não adianta falar em língua estranha se não tiver o amor. Olha aí, dentro do nosso coração, nada seremos. Não é verdade? Temos que ter o amor. Acima de tudo, o amor. Até você pode ver que os mandamentos de Deus se resumem em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Olha o que diz aqui, ó, no versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. E havendo ciência desaparecerá. Então olha aqui, ó, tudo isso aqui vai passar, ó. A única coisa que vai permanecer é o amor. A única coisa. Olha aqui, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquilados. Havendo línguas cessarão. Amém? Olha aí, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A única coisa que vai permanecer é o amor, né? Ó, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior de todos é o amor. Olha, o que vai permanecer é o amor. Amor, a fé e a esperança. Mas o maior de todos estes que vão permanecer é o amor. O amor acima de tudo, né? Vamos ver outro versículo aqui. Deixa eu ver, eu já li o 10. Agora nós vamos para o 14. 1 Coríntios 14, 13 a seguir. Abre a sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios 14, 13 a seguir. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Preste atenção nesse versículo aqui. Aqui está dizendo assim, ó, o que fala língua, olha só, a Bíblia chama, Paulo chama de língua estranha. O inglês, o francês, não se trata de língua estranha. Se ele estivesse falando de idiomas, ele teria colocado aqui, ele não teria colocado a palavra estranha, certo? Porque na época dele já tinha o hebraico, já tinha vários idiomas já, certo? Tinha o grego, aramaico, né? Tinha todas essas línguas já. E nenhuma delas para Paulo eram estranhas. Mas a língua do céu, esta, para Paulo, é considerada a língua estranha. É a língua estranha que ele está falando, certo? E ele fala assim, ó, para que a possa interpretar. Interpretar o quê? A língua estranha. O que ele fala? Tem que orar. Para interpretar, tem que orar. Agora, se tratasse de idiomas, ele falaria assim para você, vai fazer um cursinho, vai para a escola, faz uma faculdade, para você conseguir interpretar a língua. Então não se trata de idiomas, de inglês, japonês, hebraico, aramaico, grego, nada disso. Nada disso.
Isso aqui é língua estranha, língua dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Veja bem, gente, ó, nem toda língua, a língua estranha, quando a gente fala língua estranha, a gente está falando com Deus. Se eu estiver na minha oração, não precisa de interpretar a língua que eu estou falando. Eu estou falando com Deus, eu estou lá orando, eu estou falando em língua, eu estou falando a Deus, é mistério. Agora, se eu quiser falar em língua com a igreja, aí sim tem que interpretar, tem que ter intérprete. Por exemplo, tem pessoas que querem entregar profecia em línguas para a igreja, mas não vai edificar em nada. Por quê? Porque não tem intérprete. Né? Para você profetizar em línguas para a igreja, é necessário ter um intérprete para interpretar a língua que você está falando para que a igreja seja edificada. Do contrário, se eu estou orando e falando em línguas, eu e Deus, Deus e eu aqui, ó, eu estou edificando somente a mim. É proibido eu falar em língua estranha sem que haja intérprete? Não. Se eu estou orando e falando com Deus, eu posso falar com Deus em língua estranha. Eu não estou falando nada para a igreja. Eu estou falando língua estranha aqui com Deus. Estou orando. Amém? Eu estou sendo edificada. Agora, se for para mim falar com a igreja, aí sim, tem que ter intérprete. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que não pode proibir falar em língua estranha. Nós não podemos apagar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. Tem gente que quer apagar, quer proibir. Não pode falar em língua estranha na igreja, não. O apóstolo Paulo falou, não proibais o falar em língua estranha. Só que tem que ser com ordem e com decência. Se você vai falar, profetizar para a igreja em língua, aí tem que ter intérprete, certo? Vamos ver outro versículo aqui. Ó, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dá bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua do que todos vós, do que vós todos. Paulo falava em línguas estranhas também. Paulo falava mais do que todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ele preferia, né, falar 5 palavrinhas, amém? Na própria inteligência dele, para que a igreja fosse instruída, edificada, do que ficar falando lá 1.000 palavras desconhecidas em língua que não vai edificar a igreja, vai edificar só a pessoa de quem está falando. Certo, meus irmãos? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Nós temos que tomar cuidado com as meninices. Certo, irmão? Tem gente que faz cada estripulia, na verdade, tem gente que imita as línguas do Espírito Santo. Isso aí entristece o Espírito Santo de Deus. A gente vê muita gente que faz até curso para poder falar em língua estranha. Né? Tem pessoas que dão aula, como se fala em língua estranha. Irmão, isso é um absurdo. Onde está isso na Bíblia? Né? Eu estou aqui em 1 Coríntios 14. Aonde está na Bíblia que tem que fazer curso para aprender a falar língua estranha? Não existe isso, irmão. Quem distribui o dom de língua é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. O homem não pode ensinar ninguém a falar em língua estranha. Certo, meus irmãos? Somente o Espírito Santo é que pode dar esse dom para nós, esse dom para você. Então, se você quer receber, você não tem que fazer curso. Você não tem que entrar no YouTube, lá na internet, para aprender a falar em língua estranha. Você tem que dobrar o teu joelho na madrugada, clamar ao Senhor e pedir para Ele te dar. O Espírito Santo é que vai te dar. Você vai ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Falando diretamente com Deus, buscando de Deus, pedindo para Deus. E não pagando um curso para poder falar em língua estranha. Certo? É errado isso aí. Muitas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo porque estão imitando pessoas, estão falando em língua estranha. Mas não é dado pelo Espírito Santo. São elas que criaram as suas próprias línguas estranhas. Né? Então tem muita gente entristecendo o Espírito Santo.
está agindo com imaturidade espiritual. Certo, irmãos? Então, olha aí, a Bíblia fala para nós não sermos meninos, né? Meninos. E tem muita gente menina que pula, cai, grita, cai pro chão. Amém? Cai pro chão, diz que está arrebatado, sai rodopiando. Isso é coisa de menino, viu, irmãos? É coisa de gente imatura na fé. Eu era imatura. Eu já fui imatura na fé também. No começo da minha caminhada com Deus, eu copiava, eu achava que podia. Porque ninguém nunca tinha ensinado isso na igreja. Eu achava que pular era normal, eu achava que eu podia pular, que eu podia, né, sair saltando. Eu vi o povo fazendo e queria fazer também, até que um certo dia o próprio Deus falou comigo e me repreendeu. Eu fui repreendida pelo próprio Deus. Deus mandou deixar de ser menina. Foi isso que Deus falou comigo, que ele não se agradava de meninices, né? Eu lembro de uma vigília onde nós estávamos, uma grande vigília, né? Grande eu digo assim, tinha bastante gente. E aí de repente, meus irmãos, todo mundo começou a pular ali na hora de sentir o poder de Deus, né? Irmão pegou cadeira, pôs na cabeça, saiu pulando. Isso é meninice, irmão. Deus não se agrada disso, isso entristece o Espírito Santo de Deus. O irmão caiu pro chão e ficava caído no chão com o olho aberto. Tava na carne, irmãos, né? O Espírito Santo de Deus não faz isso, não. Ele não joga ninguém no chão, né? E ou a pessoa faz da carne ou é espírito enganador que faz isso. Se tiver de cair no chão a ser arrebatada, a pessoa vai cair com a boca no pó e com a cara na terra. E não de costa, né? Quem joga de costa é demônio. Isso não é de Deus, não. E pessoas caíram pro chão, né? Pessoas saíam dando soco, fazendo um punhado de coisa, rodopiando, né? E tudo isso é meninice. Aí Deus pegou, falou comigo que ele não se agradava de meninices. E depois o diabo apareceu para mim em sonho. E o próprio Satanás falou assim para mim, ó, tô enganando todo mundo. E dava gargalhada. Eu tô enganando todo mundo. Você tá vendo, irmãos? Quem gosta de meninice, né? Nós temos que ter o controle. A gente pode sentir o poder de Deus, é gostoso, Você pode sentir o poder de Deus, mas sem fazer essas coisas de menino. Pode falar em língua estranha, que a Bíblia fala para não proibir falar em língua estranha. Você tem a liberdade para adorar a Deus, mas não precisa sair pulando, indo pro lado dos irmãos, as mulheres, os homens pro lado das mulheres, né? Nós temos que falar, mas com ordem e com decência, certo? Peraí. Fui numa cidade que tinha um irmão fazendo aviãozinho. Tem umas coisas aí que fazem, né, irmãos? A gente não tá aqui para julgar. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para julgar as pessoas. Mas tem atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Coisas que as pessoas estão fazendo que elas precisam aprender. Como eu também precisei aprender. Eu também precisei amadurecer. Eu era menina. Mas Jesus me ensinou. Eu quero compartilhar com você o que eu aprendi. Certo, irmão? Eu achava que para mostrar que eu tinha poder de Deus, eu tinha que pular. Se eu não pulasse, eu falava, nossa, vamos pensar que eu sou vazia, que eu sou fria na fé. Eu achava que eu tinha que sair pulando, eu achava que eu tinha que sair rodopiando, eu achava que... E olha, o Espírito Santo nunca me fez eu fazer isso, eu fazia copiando dos outros. Eu fazia as coisas olhando os outros fazer porque eu tinha medo das pessoas falar que eu era fria. Eu achava que tinha que fazer aquilo ali. Eu falava, mas o Espírito Santo não me usa assim. Então quer dizer que o povo vai falar que eu tô fria. Aí eu achava que eu tinha que fazer aquilo ali também. Pular, sair pulando, né? Porque as pessoas estavam fazendo. Mas aí o Espírito Santo falou comigo. Deus permitiu eu ver o diabo dando gargalhada. Aí nunca mais eu fiz aquilo. Fiquei com tanto medo. Falei, meu Deus do céu, misericórdia. O diabo falou que tá enganando todo mundo. O sangue de Jesus tem poder. A partir daquele dia, nunca mais eu fiquei pulando nas vigílias. Amém? Falei, eita, misericórdia, né? Agora eu vou me controlar. As coisas de Deus é com ordem, com decência. As coisas de Deus não é bagunçado, não. Viu, meus irmãos? Então, olha aí, ó. Peraí.
Maria Geni, a pessoa fala em línguas a hora que quer? Sim, se eu der lugar para o Espírito Santo de Deus, a hora que eu quiser dar lugar para Deus, Deus vai me usar. Amém? Se eu dar lugar para Deus, né? Ali, entregar meu coração mesmo ali, fervorosamente ali, quem tem o dom vai falar em língua estranha. Certo, meus irmãos? É só a pessoa estiver muito ligada e começar a orar ali mesmo, ela vai sentir o poder de Deus e vai falar em língua. Agora, se eu não quiser, se eu quiser me controlar, certo? Você que tem o Espírito Santo de Deus, você consegue se controlar. Você consegue ter o domínio próprio. Vamos falar assim, ó, o Espírito Santo de Deus, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. A temperança é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, né? Ele dá para nós esse fruto. Então a gente consegue se controlar, ter a temperança, né? Então você só dá lugar, você só vai falar em língua se você dá lugar. Se você não quiser falar, você só não dá lugar. É só não orar fervorosamente, certo? Tem pessoas que falam assim, mas o Espírito Santo me tomou e eu não vi nada. Não existe isso não, isso aí é o diabo. O Espírito Santo não deixa ninguém inconsciente. Quando eu sou cheia do Espírito Santo e vou falar em língua estranha, eu sei tudo que eu estou falando, eu estou vendo tudo que eu estou fazendo, eu estou ouvindo o que eu estou falando. Eu estou consciente. O Espírito Santo de Deus não rouba a consciência de ninguém. E nem vai te usar você de forma assim que você é obrigado a fazer o que ele está querendo. Tipo, não, você tem que falar em língua estranha porque eu quero. Não. Você consegue ter o domínio, o controle, né? Você tem a consciência, certo? De tudo que você está fazendo. Agora, se você... o Espírito Santo me tomou quando eu vi, eu estava caída para o chão. Eu saí rodopiando quando eu vi. Não existe isso não, irmãos. Cuidado que é o espírito enganador que está te enganando, tá? Porque o Espírito Santo de Deus não faz isso. Eu falo por experiência própria. Nunca que o Espírito Santo tomou minha consciência. Nunca, meus irmãos, nunca. Nunca que eu fiz, aconteceu algo comigo que eu não quis que aquilo acontecesse. Se aconteceu é porque eu quis que acontecesse, eu dei lugar para acontecer. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Versículo 22. De sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Olha aí. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim lançando sobre o teu rosto adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Não é para escandalizar, não. Tem gente que está fazendo um monte de coisa para escandalizar a obra do Senhor. Cai pro chão, aí o povo fala, misericórdia, o que é isso? Que Deus louco é esse? Que joga as pessoas no chão. Quebrou a cadeira na cabeça do irmão. Deu um soco no nariz da irmã Alessandra, quase quebrou o nariz. Uma vez eu levei um soco no nariz, quase quebraram o meu nariz. Agora vê se o Espírito Santo de Deus faz isso. Né? E aqui diz assim, ó, se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, por sua vez que haja intérprete. Isso quando for profetizar para a igreja, que haja intérprete. Para que a igreja seja o quê? Edificada. Peraí. Para que a igreja seja edificada, né? Peraí. Mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. Amém? Então, se não tem intérprete na igreja, fale consigo mesmo e com Deus, certo? Você pode falar em língua consigo mesmo e com Deus. Você ora só você e Deus. Você não vai profetizar para a igreja, falar em língua com a igreja. Por quê? Porque não há intérprete, certo? Deixa eu ver aqui.
Versículo 39. Versículo 39 agora. Pega a sua Bíblia aí. Aqui diz assim, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Ó, não proibais falar em línguas. Não é para proibir os irmãos de falar em língua estranha. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora, se for para fazer as coisas bagunçadas, ficar profetizando em língua, ficar orando em língua toda hora, atrapalhando a mensagem, é melhor não orar. É o que Paulo está falando aqui. Agora, se você quer orar em língua, momento melhor na hora da oração. Tá todo mundo orando, tá todo mundo ligado com Deus, tá todo mundo ali falando em mistério com Deus. Aí sim, o momento melhor para você falar em língua estranha é nesse momento. Você vai estar falando você e Deus ali sendo edificado pelo Senhor. Né? Agora no momento ali que eu vou profetizar em língua, eu vou fazer isso em língua, não tem ninguém para interpretar. Então aqui está dizendo, ó, faça-se tudo com ordem e com decência. Tudo para a glória de Deus, né, irmãos? Tudo para a glória de Deus. Porque num culto, irmãos, tem que ter ordem e decência. Imagina ali uma pregação tão bonita, maravilhosa, edificante. Deus falando com a igreja. Aí eu começo aqui, até o glória a Deus, sem parar. Estou atrapalhando o pregador. Tem que saber a hora de dar glória a Deus. Tem que saber a hora de falar em língua estranha. Para não atrapalhar a palavra. Senão ninguém vai conseguir prestar atenção na palavra, escutar a palavra. Porque eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja e não tinha microfone na igreja. Isso é muitos anos. E tinha um irmão, né? Esse irmão começou, irmãos, bater palma na hora da mensagem, falar em língua estranha, mas gritado sem parar, me atrapalhando mesmo. E aquilo ali eu falei, meu Deus, isso não é de Deus, porque como que pode uma coisa dessa, o Espírito Santo atrapalhar a mensagem? Irmão, tampava a minha voz. A hora que eu pregava, aí que ele gritava mesmo, e batia palma e fazia aquele alvoroço todo, ainda sem microfone, irmãos. Ninguém estava entendendo nada, ninguém estava conseguindo prestar atenção, aquela barulheira toda, e batendo palma e falando em língua sem parar. Então, olha aí, isso é falta de ordem e decência. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Peraí. Olha, Ellen Reis, ela está perguntando, quem fala em língua sabe o significado das palavras? Ou só quem tem o dom de interpretar? É só quem tem o dom de interpretar, né? Quem fala em línguas é mistério. Você está falando você e Deus, né? Deus entende o que você está falando ali. Mas para você interpretar, você tem que ter o dom de interpretação, certo? Se você tiver esse dom, você vai interpretar, você vai conseguir interpretar, certo? Então é isso aí, irmãos, tá vendo? Ó, a gente tem, às vezes tem pessoas que no começo eu achava que não era tanto assim, não. Eu falava assim, nossa, agora a gente tem que saber até a hora de dar glória a Deus, não pode dar glória a Deus toda hora, não. Mas aí depois eu comecei a meditar e falei, é verdade. É verdade. E a gente não pode dar glória a Deus em tudo que prega na mensagem. Por quê? Às vezes a pessoa está pregando lá assim, e o diabo matou. Aí você, glória a Deus, aleluia, papai. Quer dizer que você está glorificando porque o diabo matou? Então a gente tem que prestar atenção no culto, naquilo que está sendo pregado para poder dar glória a Deus. Senão você está dando glória porque o diabo fez um mal feito. A gente tem que glorificar a Deus no momento certo. Por exemplo, Jesus ressuscitou, glória, aí sim, aleluia. Jesus curou a pessoa, glória, aleluia. Agora, às vezes até o irmão está contando um testemunho lá, e eu caí e quebrei a perna, aí a igreja, oh glória, aleluia papai, maravilha. Olha aí, você está glorificando porque o irmão quebrou a perna? Você está vendo, irmão? Tudo a gente tem que saber, tem que buscar de Deus ordem, decência. A gente tem que estar ligado no culto e saber o momento de entrar, de sair, como apresentar diante de Deus. Não é verdade? Não? Meu Deus do céu, que tipo de culto que nós temos prestado a Deus, né? Não é verdade? Então olha aí,
Então a gente tem que saber o momento de falar em língua estranha. A gente não pode ficar lá falando toda hora, na hora do culto, né? Agora, se é um culto avivado, realmente, né? Tá todo mundo naquela unção, e aí o pregador ali tá no microfone, não vai atrapalhar, chega aquele momento da unção, que a unção desce, todo mundo numa só voz, aí sim. Amém? Aí a gente sente que aquele ali o momento da gente dar glória, falar em língua estranha, mas no decorrer do culto você vê, tá, né? Tem que ficar calado, fica calado, dá o glória a Deus só ali, nos momentos certinho, que o culto vai ser uma bênção de Deus. Vamos ver outro versículo aqui. Deixa eu ver esse aqui eu já li. Já li esse aqui também. Ah, tá. Eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios, já vou terminar, irmãos, tá? 1 Coríntios 13, 11. Diz assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Olha aí, você agora é um adulto, né? Você agora alcançou a maturidade espiritual na presença de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer com as coisas de menino? Você não vai continuar falando como uma criança, daquela vozinha, né? Mãe, ô irmão. Você vai ter que deixar as coisas de menino. As atitudes, o jeito de andar, o jeito de agir, o jeito de comer. Vai ter que mudar tudo. Agora você é um adulto. Você é um rapazinho, você é uma mocinha. Você é um adulto, né? Você cresceu. Então, o que eu tenho que fazer com as coisas de menino? É menino que pula, que salta, cai pro chão. É menino que faz essas coisas. A pessoa adulta, ela não sobe em banco, cadeira, faz aviãozinho, fica girando que nem peão. É criança que brinca de girar que nem peão. Eu, quando era criança, eu que ficava girando que nem peão, até ficar tonto e cair pro chão. Criança desse jeito. Fica brincando, adora brincar, né? Girando que nem um peão, subindo nas coisas, caindo pro chão, fingindo que está arrebatado, né? Mas quando a gente cresce, nós temos que deixar as coisas de menino. Até quando a gente fala nós temos que voltar ao primeiro amor, não é voltar à imaturidade espiritual, é voltar ao ardor do início da fé, né? Amém, irmã Francimária? Deus abençoa. Eu entendi aí. Então, olha aí. Deixa eu ver outro versículo aqui. Efésios 4:30. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E se você também for lá em 1 Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Por que não apagar? Não podemos apagar. Não apagais, não extingais, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Aqui a Bíblia, o apóstolo, ele escreve, né? É como se ele estivesse comparando o Espírito Santo com fogo. Por isso ele fala, gente, não apagueis, não extingais o Espírito Santo de Deus. Não deixa essa chama apagar na vida de vocês. Porque o Espírito Santo é que dá vida para a igreja. Então vocês não podem deixar essa chama apagar. Essa chama tem que arder continuamente sobre a vida de todos vocês que são servos de Deus, servas do Senhor. Então olha aí. É tão bom um culto avivado, quando todo mundo sabe como se portar na presença de Deus. Olha, aqui fala sobre o culto em 1 Coríntios 14. Tem língua, tem interpretação, tem palavra, tem profecia, tem tudo num culto, tem tudo. Olha os elementos do culto. Tem língua, sim, tem língua, gente falando em língua estranha, gente batizado com o Espírito Santo. Mas tudo seja feito com ordem, com decência, para a glória do Senhor e para a edificação da igreja de Cristo. Não podemos escandalizar a obra do Senhor, né? Nós não podemos. Tudo tem que ser para a glória de Deus. O culto é para a glória de Deus, né, meus irmãos? Então tá aí, né? Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui.
Tem muita gente, irmãos, que eles estão brincando com o Espírito Santo de Deus. Eles estão entristecendo o Espírito Santo, estão imitando, né, as línguas. E tem gente que está achando que o Espírito Santo de Deus está com ele, mas o Espírito Santo não está mais. Ele está apenas com o dom natural, né? Porque eu vou dizer para você, tem político que olhando assim, eu falei, nossa, dá um grande pregador, olha a eloquência, olha o jeito que fala, olha a boa oratória que esse político tem. Mas é só uma boa oratória, tá vendo? Não precisa nem dele ter o Espírito Santo para ter uma boa oratória. Você tá vendo? Então, até político tem hora que fala como se fosse um pregador porque ele tem uma boa oratória, mas ele não tem o Espírito Santo, ele não precisa do Espírito Santo para ter uma boa oratória. Então tem gente que tá achando que o Espírito Santo tá com ele, mas não tá mais. Ele tá apenas com o dom natural, ele tem uma boa oratória, por isso ele tá pregando ali, dá a impressão que ele tá cheio do Espírito Santo de Deus quando não está. O Espírito Santo já se afastou, ele foi entristecido através de alguma atitude daquela pessoa. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo de Deus que habita em nossa vida, ele é sensível. Às vezes uma gritaria, xingamentos, mágoa no coração, isso pode afastar o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Agora, fornicação, adultério, isso eu não vou nem dizer, porque isso aí já tira o Espírito Santo de uma vez por toda a tua vida. E depois para você ter de volta, irmã, aí tem que arrepender, tem que buscar, tem que se humilhar bastante nos pés de Deus para ter de volta, né? Então olha aí, muita gente com gracejo, chacota, um tal de reteté, é o reteté de Jeová, é o reteté. Reteté não tem nada a ver com coisa de Deus, não. Reteté tem mais a ver com o candomblé, com a macumba, com as coisas do diabo, com o ocultismo, do que com a Bíblia. Não existe reteté na Bíblia, certo, meus irmãos? Então esse negócio aí que fala, eu sou do manto, eu sou do reteté, eu sou canela de fogo. Nós não somos nada disso. Nós somos de Jesus, amém. Somos cristãos, amém. Nós não somos, eu sou do reteté, eu sou canela de fogo, eu sou do manto. Não existe isso na Bíblia, isso é antibíblico. Isso é meninice, é gracejo. É um tanto de coisa que o povo tenta introduzir, meus irmãos, na igreja. É um tanto de modismo. É uma moda que pega facilmente. As pessoas não podem ver um pregador pulando um pé só na internet que ele quer copiar. Ele quer fazer igual. E hoje nós vemos um tanto de gente falando língua estranha. E muitas das vezes são espíritos enganadores. Eu já tive muita experiência, meus irmãos, com espíritos enganadores, né? Porque acho que eu não pedi esse dom para Deus não, mas Deus me deu o dom de discernir os espíritos. Né? E às vezes, muitas das vezes, uma pessoa está falando língua estranha, batizada. Às vezes uma pessoa que até prega a palavra de Deus e o Senhor me mostra que aquela pessoa não é o Espírito Santo de Deus. Né? Como eu já contei aqui outra vez, que eu fui numa igreja, fui pregar a palavra de Deus, cheguei ali, uma irmã estava batendo palmas, saltando e falando em línguas, e era batizada, membro de ceia, e o Senhor falou comigo, é o espírito enganador. Eu falei, Senhor, misericórdia, é o espírito enganador. E ali eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não posso falar aqui que a irmã está com o espírito enganador, que a gente tem que usar de sabedoria, né, irmão? Nós não podemos falar, porque tem gente que às vezes para se exaltar, para falar que está com tudo, né? Sabe de tudo, que Deus está com ele vai lá e quer falar na cara da pessoa, diante de todo mundo, essa irmã aqui está cheia do espírito enganador, irmã, você está com o diabo aí, ó. Nós não podemos fazer isso, irmãos, né? Com as pessoas. Temos que ter sabedoria de Deus, temos que ser maduro na fé, a gente não pode querer se aparecer. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma oração por ela, né? Essa irmã precisa da libertação. Aí eu chamei ela para orar por ela e só que mesmo assim o demônio manifestou, né, irmãos? Na hora da oração, Satanás manifestou e ele falou por que ele entrou nela. Porque ela xingou, ela chamou pelo Satanás. Sabe quando fala pela boca, né? Xinga e fala o nome do demônio? Através disso, ela viu uma capa preta caindo sobre ela. Foi nessa hora que o Satanás entrou na vida dela. Espírito enganador, né?
Então nós temos que tomar muito cuidado. Desde a minha conversão eu tive muita experiência com espíritos enganadores, né? Eu lembro que na época eu tenho uma prima, né? E nós nos convertemos juntos na época. Eu não tinha experiência de nada, não. Mas eu lembro que o próprio Deus, eu creio que Ele permitiu isso acontecer para que hoje eu tivesse experiência, né? Eu lembro que a minha prima, ela assistia muita televisão, né? Não estava liberta ainda. E nós estávamos na casa da minha mãe, né? A gente estava começando ali na fé. E de repente o espírito enganador entrou na vida dela, né? Ela amava uma televisão, ficar assistindo televisão e não estava liberta ainda de muitas coisas, né? E o espírito enganador entrou nela e começou a usar ela em profecias. E nós estávamos nós tínhamos deixado de ir para o culto para poder estar numa reunião entre família. E ali naquela reunião de família, eu tinha ímpios, tinha pessoas crentes, né? E eu comecei a falar acerca das coisas de Deus e do Espírito Santo de Deus. Comecei a falar das línguas. Eu queria entender, eu tinha muita curiosidade. Quando eu comecei a falar, o demônio entrou nela. E o demônio entrou nela e falou para mim assim: para de falar do Espírito Santo. Aí eu assustei. Falei, misericórdia, que é isso? Tô falando das coisas de Deus, né? E falei, meu Deus, coisa estranha. Aí ela pegou e olhou para mim e falou assim: você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Falei, misericórdia. Só porque eu estou comentando acerca do Espírito Santo eu blasfemei, né? Mas era o diabo, espírito enganador. E a gente não tinha experiência, né? De repente eu fiquei triste com aquilo. Falei, meu Deus, será que eu blasfemei do Espírito Santo? E aí, de repente, ela falou assim: olha, vamos orar, vamos orar. Aí nós fomos orar no quarto, eu e ela. E o espírito enganador tomou a vida dela ali, né? E falava, tá tudo errado, tá tudo errado. E ela começou a chorar. E eu não tinha entendimento, né? De repente, aí eu falei pra minha tia, falei, tia, tá acontecendo aqui algo, eu não sei, deve ser Deus que quer falar, né? E a minha tia também, na época, ela não tinha entendimento, né? E aí, de repente, meu irmão fez aquele círculo com toda a família e o inimigo começou a usar, né, ela em profecia para falar com toda a família. E falava que todo mundo estava fazendo tudo errado. Vocês estão fazendo tudo errado. E era o inimigo. E eu comecei a olhar e falei assim, gente, isso não é Deus, não. Isso não é Deus. E muitos irmãos, que era até da igreja, naquele momento ali não estava discernindo. Mas foi naquele momento que o Espírito Santo de Deus me deu discernimento. Eu falei assim, gente, isso não é Deus, não. Não, isso não é Deus. Mas mesmo assim eu ficava assim meio ainda com um pouco de dúvida. Eu não tinha experiência, estava começando na fé, né? E aquele espírito escravizou a família a madrugada toda. Todo mundo pensando que era Deus. Ninguém dormiu, porque aquele espírito profetizava a noite inteira, né? Falando, revelando a vida das pessoas, revelando, mentindo, usando de mentira, revelando. E todo mundo acreditou. Ele levou a família em outras cidades, né? Olha, tem que orar lá na casa de fulano de tal, lá na cidade tal, porque eu tenho uma benção para entregar, como se fosse Deus. E a família obedecendo, né? Foi em várias cidades, obedecendo aquele espírito maligno, achando que era Deus, irmãos, sendo enganado pelo diabo, né? E nós não sabíamos de nada, tudo imaturo na fé, começando na igreja, né? Eu acho que eu não tinha nem sido batizada ainda. Não, tinha sido batizada, acho que eu não tinha sido batizada ainda não. Na época ainda não, estava começando. E aí, meus irmãos, quando foi mais ou menos na outra noite, quando eu vi, olhei assim, né? Eu falei assim, gente, isso não é Deus. Isso não é Deus. E tudo que a gente conversava perto, o Espírito falava. Você não podia perguntar nada, que ele tomava ela, o corpo dela, e falava. Eu falei, gente, Deus não é assim. Aí, de repente, meus irmãos, aquele espírito, ele percebeu que eu estava descobrindo que era ele. Ele falou assim, manda ela vir aqui, a minha serva. Olha, ainda falou que eu era a serva dele. Manda a minha, para me enganar, né? Para enganar. Manda a minha serva vir aqui. Eu falei assim, eu não vou não. Eu não vou não, isso aí não é Deus. Isso é o Satanás. Aí ele começou a falar assim que eu estava blasfemando lá em cima, né? Tava na casa da minha mãe. Aí nisso, alguém chamou os pastores da igreja, né? Nós era tudo novo, convertido, não sabia de nada. Graças a Deus, chamaram os pastores, né? Tomaram ciência do que estava acontecendo lá no meio da nossa família. E aí, meus irmãos, até então eu já tinha descoberto que era o diabo.
E aí eu peguei e falei, não, é o Satanás. Aí ele manifestou e começou a me xingar. Começou a me xingar tudo quanto é nome. Falou, você é uma fedida, você é uma chata, eu te odeio. Aí o Satanás começou a me xingar. Mas é porque ele sabia, né, a obra que Deus tinha na minha vida, né, irmãos? Aí os irmãos chegaram e já sabia que era o diabo e já foi expulsando aquele demônio, né, da vida da minha prima. E ela ficou liberta para a glória de Deus, amém? Então olha aí, meus irmãos, né? Então ela já estava na doutrina por fora, mas dentro dela ainda faltava alguma coisa, por isso que o diabo tinha entrado e ela estava assistindo programas na televisão, né? E outras coisas que talvez estavam no coração ainda. E o inimigo, irmão, ele sabe quando o nosso coração não é liberto. Principalmente, irmão, se você tiver mágoa no coração, cuidado com o espírito enganador entrar na sua vida, para não entrar na sua vida, te enganar. Amém? E olha, é conhecido o espírito enganador, o jeito que ele entra na pessoa, né? Eu tô contando as experiências para você ver como que ele age, né? Eu estava, uma certa feita, eu fui fazer uma visita, quando eu cheguei naquela casa, aí meus irmãos, aquela mulher, né? Ela já era de uma denominação. E aí eu comecei a orar para ela, que ela pediu oração, né? Naquele momento, aquele espírito se manifestou nela, ela começou a falar em línguas estranhas, né? Começou a falar em línguas. E a irmã que estava comigo começou a orar fervorosamente, dizendo, ô pai, usa mesmo a tua filha, usa mesmo a tua filha, usa. E eu comecei a ver que era o demônio e comecei, Satanás, está queimado, sai da vida dela em nome de Jesus. A irmã falou para mim, irmã, para de repreender o Espírito Santo. Falei, não, é o diabo que está aqui, irmã. É Satanás que está aqui. A irmã o demônio já tinha tomado a consciência dela, né? Aí eu expulsei ali naquele momento aquele demônio. Aquela irmã voltou em si. E aí quando ela voltou, olha só, ela dizia assim, eu quero água, traz água. Imagina que o Espírito Santo de Deus ele vai te usar e vai fazer você pedir água, vai deixar você cansada dessa forma de você você estava sufocada. Então, irmãos, isso daí não é, olha, Deus não faz isso. Se você acredita que está sendo usado pelo Espírito Santo, mas quando esse Espírito sai de você, e aí você fica assim, ó, cansada, pedindo água, querendo água, não é o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não age dessa forma na vida das pessoas. Ele é um Deus de paz. Ele traz alegria. É uma coisa gostosa, meus irmãos, de se sentir. E a gente não fica inconsciente, a gente vê tudo o que está fazendo, e se eu quiser parar de sentir, eu paro, na hora, entendeu? E fora as outras experiências mais, né, que Deus deu também, certo, irmãos? Tem que tomar cuidado, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde nós estamos aí lidando com muitas pessoas que estão falando em línguas estranhas, profetizando, revelando, pregando a palavra, mas não é de Deus, a língua que a pessoa está falando. Quando não é da carne, muitas das vezes é o próprio espírito enganador. Então a gente tem que tomar cuidado para tapar as brechas, para que o inimigo não entre, meus irmãos, em nossas vidas. Tem que tomar muito cuidado, mágoa no coração, pessoas que estão em adultério, pessoas que estão em fornicação, namorando em ato de fornicação, cuidado para o espírito enganador não entrar em você. Porque depois que ele entra, talvez você está vendo conteúdos que não agradam a Deus na internet, assistindo televisão, conteúdos que não agradam a Deus, isso também pode fazer o espírito enganador entrar na sua vida. Então cuidado, dependendo do que você está vendo na televisão, na internet, isso também pode atrair espíritos enganadores para a tua vida. Amém? Talvez você está vendo pornografia e o diabo pode entrar na sua vida, porque isso é uma porta aberta para ele entrar, né? Então, pecados escondidos que a gente não confessa, não deixa, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Nós temos que purificar todos os dias, não é uma vez no ano, no dia da Santa Ceia, não. É todos os dias. Os nossos corações, nossos pensamentos, todos os dias nós temos que nos purificar na presença de Deus. Amém? Para que a gente não venha estar impuro diante de Deus, né? Estar com as brechas abertas, para que o inimigo venha entrar em nossa vida. Amém? Né? Eu lembro de pessoas, irmãos, que oravam por revelação e não era o Espírito Santo de Deus. Não era. E às vezes a gente não podia falar, porque tinha um pastor na igreja, né? E às vezes a gente não podia falar,
porque às vezes a gente ia causar até um certo atrito, só podíamos orar, né? Então, quantas vezes eu vi o espírito enganador na boca da pessoa falando em língua? Amém? É muito estranho, meus irmãos. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Muito estranho. O agir do espírito enganador é muito terrível. Pede para Deus dar discernimento para vocês. Orem pelo discernimento de espíritos. Às vezes a gente ora pedindo tantos dons. A gente fica tão querendo dom de língua, sendo que tem outros dons mais importantes para a gente receber, para a gente buscar, né? Então tem dom, irmão, que é tão necessário à igreja. E hoje a gente vê tantas pessoas, meu Deus, enganadas, cheias de espíritos enganadores dentro da igreja, irmãos. Não é porque a igreja é rígida que você não encontra pessoas assim, não. Encontra. Mesmo numa igreja rígida de doutrina, nós temos encontrado pessoas com espíritos enganadores. Porque às vezes estão abrindo a brecha. Às vezes tem mágoa no coração. Às vezes vive em contenda com os irmãos. Olha, quem fica em contenda, cuidado, hein? Quem fica falando mal da vida dos outros, cuidado com o espírito enganador para ele não entrar na sua vida, hein? Cuidado que ele pode estar te enganando você, falando na sua boca em língua. Porque olha, irmãos, uma pessoa que vive em contenda com a outra, é difícil o Espírito Santo de Deus usar, hein? Se não houver um arrependimento, se não houver uma humilhação diante de Deus, não tem como Deus usar, não. Quem está em contenda, ódio, mágoa no coração, amém? Tem que tomar cuidado com isso aí, né? Para o nosso coração não se carregar dessas coisas. Então tá aí essa palavra para os irmãos, tá? Tá aí essa palavra maravilhosa. E vocês viram aí, né, que a línguas é um dom de Deus, é um dom distribuído pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Então tá aí, guarda essa palavra no seu coração, né? Guarda essa palavra aí no seu coração. Tem alguém nessa live que você quer aceitar a Jesus? Talvez alguém vai falar assim, irmã Alessandra, por que Jesus não falava em línguas estranhas? Por que ele não falou? Eu acredito que porque ele já era edificado, né? Irmãos, Jesus não tinha necessidade de falar em línguas estranhas, certo? Então, a partir de hoje, vamos fazer tudo com ordem, com decência, né? Vamos, eu não estou dizendo você faça, vamos, todos nós, procurar melhorar diante da presença de Deus. Tem alguém aí para aceitar Jesus? Põe aí, eu quero aceitar. Se tiver alguém para reconciliar, põe aí, eu quero reconciliar. Você que não está desde o começo do vídeo, no começo do vídeo nós falamos sobre Gênesis 6, os filhos de Deus que entraram, as filhas dos homens. É um assunto muito maravilhoso, para tirar também a tua dúvida, volta lá, depois assiste. E sobre as línguas, né? É muito maravilhoso, viu, irmãos? Muito maravilhoso. Então aí, cuidado, ó, você que tem, eu sei que tem pessoas que fazem curso, né, para falar em línguas. Já tem gente reconciliando. Que bênção de Deus, né? Tem alguém aí que já fez curso? Eu quero saber se nessa live tem alguém que já fez curso para falar em língua. Quem já viu na internet? Pessoas ensinando a falar em língua estranha. Tem alguém aí na live que já viu? Olha aí, já tem gente aceitando Jesus também como teu Salvador, Salvador da tua alma para morar no céu. Você que quer morar no céu, mudar de vida, entrega a sua vida para Jesus agora. Diga, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero aceitar, eu quero reconciliar para morar no céu. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E nós estamos aqui aprendendo dele, crescendo no conhecimento da palavra, aprendendo e conhecendo cada dia mais a vontade de Deus. Olha aí, tem mais gente reconciliando. Glória a Deus, coloca aí, irmãos, para a glória de Deus. Tem alguém que já viu aí, alguém ensinando a imitar, falar em língua estranha na internet? Vocês já viram, meus irmãos? Eu já vi. Cursinho, né? Diga assim, você que quer reconciliar, diga assim, Senhor Jesus, nesse momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa. Agora você que quer aceitar Jesus, diga assim, Senhor Jesus,
eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio, Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Oh, glória! Procura uma igreja, leia a Bíblia, ore todo dia. Tá bom, meus irmãos? E aí vai ser bênção de Deus a tua vida. Nazirene, é pecado rezar um terço. A Bíblia fala, irmã, que nós não podemos fazer repetições, vãs repetições, né? Repetições vãs. A reza é uma repetição vã, certo? Agora nós podemos fazer orações. Reza não, reza é repetição vã. Você fica repetindo toda hora a mesma coisa, né? E para falar com Deus, nós não podemos ficar repetindo a mesma coisa, certo? Toda hora ali, achando que por muito falar você vai ser ouvido, repetindo a mesma coisa toda hora, né? Então, você pode orar com as suas palavras, expressar teu sofrimento que você quer para Deus ali, né? Tem a oração modelo que está lá em Mateus 6. Aquilo ali é uma oração modelo, não é uma oração que é para você orar aquilo lá todo dia. É uma oração só modelo, para você entender o que você pode pedir numa oração, tá bom? E as minhas línguas são todas parecidas, realmente, tem as línguas parecidas mesmo, né? Deus, ele dá conforme ele quer, né? Só que tem pessoas que copiam, por olhar e ver que as línguas são parecidas, tem gente que copia e começa a imitar a pessoa, né, que tá falando em língua estranha, certo? Tem muita gente que faz isso, né? Mas não pode. Se Deus der, você fala, se não der, você não vai falar nada, né? Deus abençoe os irmãos que estão reconciliando, glória a Deus. Irmã Jaíssa Cordeiro, tem isso também, tem pessoas ensinando na internet como é que fala em língua estranha, tá errado, é antibíblico isso daí, né? Língua estranha quem dá é o Espírito Santo de Deus, né? Meu Deus, imagina o homem ensinando, dando aula, você tem que unir a palavra tal com tal, né? Tem uns que estão fazendo chacota, não é nem estudo, não é nem ensino, é chacota com as coisas de Deus. Tem pessoa gravando esses vídeos para fazer chacota, tá brincando com as coisas do Espírito Santo. E a gente não pode brincar com o Espírito Santo de Deus não, irmão. Ai de quem brinca com as coisas do Espírito Santo, né? Aqui a irmã está dizendo, Maura Beia, já vi uma amiga que aprendeu na igreja dela. Tem pessoas que ensinam mesmo. Eles ensinam a falar e não é assim. Tá errado. A irmã Presley também já viu. Muitos irmãos já viram, né? Quando vocês vê, cai fora. Amém, Deus abençoa. Tem muitos irmãos que têm desejo, né, de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Para ser batizado tem que buscar, viu, irmãos? Para ser batizado com o Espírito Santo tem que ter desejo, tem que ter... A pessoa tem que querer mesmo, tá bom? O irmão tá lembrando aqui, ó, o irmão Edson tá lembrando do Simão lá, né? Que ele queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro, né? Meu Deus. Tem gente que tá querendo comprar o dom com dinheiro, né, irmãos? Querendo comprar o dom. Meu Deus, né? Amém. Irmãos, vamos ficando por aqui, tá bom? Quinta-feira tem mais estudo bíblico, 10 horas da noite. E quarta-feira, 1 hora da madrugada, nós temos a oração, né? Orem por mim que eu estou orando por vocês. Lembrando, meus irmãos, estou convidando vocês. Dia 12 de junho tem o culto lá em São Paulo, né? São Paulo vai ter o aniversário da igreja. Vai ser bênção de Deus, né? Você que quer ir adorar a Deus,
eu vou aproveitar, eu quero ir nesse culto, eu vou nesse culto aí de São Paulo, né, na sede mundial. E eu estou convidando os irmãos, quem sabe a gente vê os irmãos lá, as irmãs, né? Quem sabe nós nos encontramos aí na sede mundial, no dia 12 de junho, né? Vai ser bênção de Deus, amém? Eu quero ir, tô com saudade, tem muitos irmãos também, eu quero ir para adorar a Deus, e também saudade dos irmãos, as irmãs que a gente conhece, né? Então a gente quer ir adorar a Deus e matar um pouquinho a saudade também, amém? Não, irmã Larissa, você pode especificar para Deus, sim, o que você quer. A gente deve especificar para Deus o que a gente quer nas nossas petições. Se for da vontade de Deus, você pede, Senhor, eu quero assim, assim, que seja feito segundo a tua vontade. Porque se não for da vontade de Deus, Ele vai te dar da forma dele, mas você pode especificar sim, amém? Se tiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te dar conforme você está pedindo. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Fiquem com Deus, irmãos.